pessoa que já entrou na comunidade faz tempo também, que a gente quer conhecer, e a gente não ouve a voz no Orkut, a gente não sabe como é que é, né? Muitos são mais fechados e a gente pensa que é maior simpático quando escreve, muitos são maior simpáticos, chega na hora, dá aquela amarelada, né? Muitos são pequenininhos, você acha que é enorme, né? Então hoje vai dar pra ver, principalmente o pessoal que é mais ativo e que veio aqui no Jardim Botânico de São Paulo. Eu estou aqui do lado de uma pessoa que eu pensava que era Acme, e é Akemi. Descobri hoje que é Akemi, mas eu sempre pensava na minha cabeça que a gente não fala, né? A gente só olha os nomes, tá? Eu achava que era Acme, né? Não sei porquê, eu acho que eu lembrava de desenho animado, né? Tem Acme, essas coisas, né? E aí, menina, conta um pouco da sua história aí pra gente. Bom, o meu problema eu descobri assim por acaso. Eu fui fazer um check-up no cardiologista. Check-up, você não sentia nada? Eu não sentia nada. Assim, eu vi que eu sentia, só que eu não percebia. E assim, que quando eu era criança eu tinha problema de sopro. E eu fui procurar um cardiologista depois de mais de 20 anos. Né? E ele percebeu que eu tremia muito, né? Inclusive ele perguntou se eu estava nervosa. Eu falei, não, né? Assim, nossa, mas você treme, tá suada, né? Daí ele acabou descobrindo que eu tinha prolapso, né? Na válvula mitral e pediu os exames da tireoide. Daí foi aí que descobriu que eu estava com hipertiroidismo. Daí ele me encaminhou para uma endocrinologista. Foi aí que começou, né, meu tratamento. Há quanto tempo você se trata? Desde 2000. Descobrindo isso, se torna uma felicidade depois, né? Porque você fala, tô doente, mas na verdade você está podendo eliminar tudo que te acometia. Porque o problema não é você estar doente, o problema são os sintomas que você tem, as coisas que você deixa de fazer, né? Porque doente a maioria é. Mas se você cuidar dos seus sintomas, você vai ter uma vida normal. Você acorda, come, dorme, levanta, trabalha, reclama. Você faz tudo o que faz uma pessoa normal. Então quando você descobre o problema, é uma satisfação, não é uma tristeza, né? Então, aí você começou a se tratar. Isso. Daí eu tomei o Tapazol. Só que o Tapazol me deu um problema muito grave, assim, né? Destruiu todas as minhas células de defesa, né? E, assim, quando eu comecei a ter problema com o Tapazol, eu não sabia que era o Tapazol. Eu pensei que fosse uma alergia, assim, alguma coisa que eu estava comendo, né? E eu ficava com a boca inchada. Gosto ruim na boca, né? E, assim, onde tem essas dobras, assim, ficava cheio de vermelho, né? As minhas pernas, e eu não sabia que era o Tapazol. Porque o meu médico não tinha falado que o Tapazol pudesse dar esse tipo de problema. Daí ele falou que é muito raro isso acontecer, por isso que ele não falou pra mim. Né? E daí ele falou assim, então você opera, né? Opera ou faz o tratamento com iodo. Daí eu falei pra ele assim, mas operar eu tenho medo, né? Nunca operei, né? Daí, só que ele queria me operar. Então, daí eu troquei de médico, né? Porque o médico que eu tava indo antes, ele só queria saber de me operar. Daí eu fui num médico que fazia tratamento com iodo. Você trocou de médico porque você não queria operar ou porque você não estava confiando nele? Não, porque eu não queria operar mesmo. Eu tinha medo de operar e eu queria fazer o tratamento com iodo. Daí ele falava assim, mas o tratamento com iodo é mais demorado. Opera porque operar é mais rápido. Você opera e depois acabou, né? Eu disse, não, eu quero fazer o tratamento com iodo. Daí eu procurei um médico, que ele é professor lá da escola de medicina, né, da USP. E ele faz tratamento com iodo, né? Depois de toda aquela dieta. Como é que é a história de tomar iodo? Assim, primeiro eu tive que fazer vários exames de tomografia, né? Tive que fazer cintilografia. Depois tive que fazer uma dieta muito rigorosa, assim, sem sal, sem leite. Né? Era horrível, né? Aí você toma o iodo, você tem que ficar um tempo isolado, como é que funciona isso? Então, daí no meu caso, como era hipertiroidismo grave, né, na minha época, então eu tomei uma dose um pouco alta, né, na época. E daí quando eu tomei, eu fui pra casa, inclusive eu não podia abrir a boca, né, depois que você toma, você não pode abrir a boca. Né? Pra mim essa é uma tarefa terrível. Imagina eu sem abrir a boca. Não pode, você tem um período. Não, mas é um período assim, que você não pode abrir a boca até chegar em casa, sei lá, um período de 2 horas, alguma coisa assim, não lembro do tempo. Eu cheguei em casa, fui direto pro quarto, né? E ninguém podia entrar no quarto, assim, na época. E você se sente um ET, né? Imagina. E assim, pra ir no banheiro é diferente, porque quando você vai fazer as necessidades, na hora de dar descarga, você tinha que dar 3 descargas. Na hora de tomar banho também, eu tomava banho e depois que eu saía do banho, eu tinha que deixar o chuveiro ligado para a radiação ir embora. Só explicar um negócio. Né?
A sua tireoide, ela controla o seu metabolismo. Só que tudo isso é a base de iodo. Quando a gente fala T4, quando a gente fala T3, né, é o número de iodos que tem nesse metabolismo, né? Então tem 3 átomos de iodo, no T4 tem 4. Então você já percebe que o iodo é importante, que ele age diretamente na sua tireoide. Quando você toma um iodo radioativo, ele vai destruir a sua tireoide, porque você está produzindo muito hormônio, você está com hipertireoidismo. E o tratamento com hipotireoidismo dá sintomas terríveis, como ela falou, o coração, essas coisas, você fica suando, você vai definhando, você fica magro, você fica acabado quando você está com hipotireoidismo. Já o hipo é diferente. O hipo é muito mais fácil cuidar, tem muito menos efeito colateral. Por exemplo, ela tomava o Tapazol, ela tinha problemas, então não estava dando esse remédio que era para restringir a atividade da tireoide, não estava dando resultado com ela, estava dando muito efeito colateral, daí o médico optou por fazer o tratamento, o médico não, ela, né, porque o médico ia operar, né, mas o médico optou por fazer o tratamento com iodo para ver se a tireoide dela morria com esse tratamento radioativo. Por isso que parece que é uma coisa mais, radiação, mas é isso mesmo, a importância da radiação é justamente para ela afetar a tireoide, que o iodo vai pregar na tireoide mesmo, né. Continua, aí você ia no banheiro, soltava a água lá. Né? Deixa que deixar um tempo, e daí depois de um mês mais ou menos, eu tinha que ir toda hora no endocrinologista, toda semana, né? E daí ele foi ajustando a dose do T4, né? Que eu fui ficando com hipo, né? E daí, um tempo depois foi ajustando e ficou tudo normal. Meu coração parou de ter aquele batimento cardíaco muito forte que eu tinha, né? Daí parou, de repente eu parei também de tremer, de suar. A vida volta ao normal, né? É só tomar o seu T4. E eu assim, era muito nervosa também quando eu tinha hiper, né? Nossa, era muito explosiva. Não dormia, né? Você já não dorme, você se alimenta mal. Uhum. Na verdade, a hiper, ela tira sua energia dos locais onde era para ter. Então, esse negócio dela estar nervosa é porque também ela não tinha energia para pensar nas coisas decentemente, para organizar as ideias. Então, por isso que você fica nervoso, né? E o nosso grande compromisso, vamos passar a bola um pouquinho para essa pessoinha que é a alegria da nossa comunidade, né? E a Lu, estamos com a Lu aqui no Jardim Botânico de São Paulo, e vamos conversar, e ela veio para o nosso encontro e ainda veio com o curativo aqui, né? Não é que brincadeira que a gente colocou, não, ela já chegou e falou, opa, que bacana, uma recém-operada, e essa aqui também já operou faz 3 meses, mas ela mantém o curativo. Vamos saber por que você está mantendo esse curativo. Curativo, segundo o meu cirurgião, é para evitar queloide, para a cicatrização ficar perfeita, porque eu tive esse ponto novo que eles chamam que é ponto de plástica, que na verdade é uma cola, não foi dado o ponto externo. Então é um ponto que requer mais cuidado, mas esteticamente falando é o que fica com o melhor resultado. Então, nem todo médico informa o paciente de todos os recursos que tem a medicina. Uma porque talvez ele não saiba fazer, outra porque seu convênio não paga. Então é bom você saber disso. De repente você pode perguntar para o seu médico se você vai fazer uma cirurgia, falar assim, peraí, quantos tipos de pontos tem? Tem um que deixa menos perigoso, deixar cicatriz e marcas, né? Então pergunta sobre esse ponto aí que você ouviu falar aí, né? Me conta, como é que você descobriu? Você foi em vários antes, né? Que te falaram que era antes de falar que era tireoide? Eu trabalhava em banco na época. Aí o médico do banco virou e falou assim, olha, seria bom você fazer um exame de tireoide. Eu olhei para a cara do médico e falei, que tireoide o quê? Não tenho nada. Sempre fui magrela mesmo, deixa quieto. Mudei de agência, tinha um cliente nessa outra agência que eu fui trabalhar que tinha problema de tireoide. Todo santo dia ele, você tem problema de tireoide? Eu, não tenho. Você tem problema de tireoide? Não tenho. Chegou um dia eu fui fazer o exame só de raiva mesmo para falar, quer ver? Aí amanhã eu mostro para ele que eu não tenho problema de tireoide. Entrei no consultório, a médica nem olhou pra minha cara e falou assim, você tem doença de Graves. Vai ter que fazer tratamento com iodo. Só de olhar? Só de olhar. Examinou, não tinha pedido exame, nada. Eu sempre fui magra, eu estava pesando na época, em um mês eu tinha perdido 8 quilos. A Marisa chegou a ver minhas fotinhas. E sem olhar, sem examinar, sem nada. Eu sentia nervosismo, irritação, estava dormindo uma média de 3 horas por noite, mas sempre associando com o estresse do trabalho. Estou trabalhando demais, Fui fazer os exames realmente, e ela só me deu essa opção. Ela falou, não, você tem que tratar com iodo. Não me explicou como era o tratamento, não explicou nada. Fiz o ultrassom, foi detectado um nódulo.
Ela me orientou a fazer a punção. Quando eu fui fazer a punção é que o médico me explicou. Ele falou, não, mas você pode fazer cirurgia. Aí ele me explicou os 2 tratamentos, do iodo, que eu teria que ficar isolada, que eu poderia passar mal e que teria a opção da cirurgia. O que acabou acontecendo? Eu perdi a confiança na médica. Deixa eu explicar uma coisa, por exemplo, eu que trabalho com criança, se você chegar para uma criança e falar assim, pessoal, tá calor hoje, né? O escorregador tá quente, né? A gente vai no parquinho, vai ter pernilongo, aí vai entrar areia no nosso pé, vamos ficar em casa? A criança vai falar, puxa, escorregador e parquinho é uma porcaria, né? Porque você já induz, às vezes, uma coisa. Aí se você falar com alegria para a criança, aí criançada, vamos comer cocô! Eles vão! Eles nem percebem. Vai muito da liderança, né? Vai muito da liderança. Então às vezes o médico assim, tem o iodo, mas o iodo, não sei o quê. Pô, mas tem a cirurgia que você vai ganhar um Happy Sprite Check. Tem que tomar cuidado com essas coisas também, né? No meu caso já foi o contrário, porque ele me passou todas as informações das 2. Isso é importante, você checar. Porque a endócrina não tinha me passado absolutamente nada. Ela falou, você vai lá tomar iodo, você não pode engravidar por 1 ano e acabou. Problema resolvido. Não me falou que eu teria que ficar no isolamento, que eu poderia passar mal. Não me falou dessa possibilidade que também existia a cirurgia. Aí eu comecei a pensar, perdi a confiança na médica. Continuei tomando, eu tomava o Tapazol e tomava Propanolol, porque eu tinha uma taquicardia muito forte. Continuei tomando, procura endócrino. Comecei a ter uma alergia do Tapazol, comecei a ficar toda comum, empipocada, né? Coçava. Não é tão comum, e não dava nada. Não, mas o médico quando erra, assim, isso nunca me aconteceu. Exatamente. Parece aqueles cara na noite, né, quando ele dá aquela brochada, assim, mas isso nunca me aconteceu. Né? Então o médico é assim também, né, mas não são todos, mas pelo que a gente tá vendo aqui, não, isso é muito raro, comigo é a mesma coisa. Comecei a ficar toda empipocada, me coçando inteira. O que eu fiz? Quer saber de uma coisa? Não tomo mais essa porcaria. Parei o tratamento por quase 9 meses. Que está errado também, né? Por quase 9 meses. E o cliente lá na agência ainda insistindo. Mas você está fazendo tratamento da tireoide? Não, não estou. Você está fazendo tratamento? Não, não estou. Ele é dos meus. Aí, conversando com os clientes da agência, acabaram me indicando um cirurgião de cabeça e pescoço. Eu fui nele, ele pediu todos os exames de novo, refiz o ultrassom. O que tinha acontecido? O nódulo que eu tinha, que na época eram 33 milímetros, tinha passado já para 2,7 centímetros. E já tinha a existência de um outro nódulo no outro lobo da tireoide com 1,3 centímetros. Fui fazer a bendita da cintilografia. Acabei sendo diagnosticada como doença de Plummer e não doença de Graves, que é uma doença rara para minha faixa etária. Eu nunca ouvi falar. O que é Plummer? Plummer é comumente chamado de bócio nodular tóxico ou multinodular tóxico. Os nódulos que eu tinha, que na verdade eram tumores, eles trabalhavam independente da tireoide. Então ocasionavam uma inflamação da tireoide e os nódulos ainda produzindo hormônio. Entendi. Então o único tratamento definitivo mesmo que existe é a cirurgia. Se eu tivesse feito o iodo, eu ia fazer à toa. Porque na verdade eu tinha uma tireoidite, que era inflamação da tireoide, e os nódulos que eram hiperfuncionantes. Entendi. Que na verdade eram 2 tumores benignos. Agora conta da cirurgia, como é que foi? Cirurgia super simples. Dei entrada no hospital às 11 da manhã, saí no dia seguinte, 12h, 1h. Não senti dor, gasguei um pouco no começo. A voz? A voz eu fiquei cerca de 10 dias rouca, um pouco rouca, mas foi voltando ao normal. Que tem muita gente que trabalha com arte, que trabalha com voz, fala, eu vou perder a voz. Bobagem. Não perde. É que também depende muito da perícia do cirurgião, né? Por isso que é bom ter um cirurgião já indicado. É importante. Porque toda cirurgia tem risco. Também, né? Isso é uma coisa que ele fez questão de me falar, que a tireoide ela fica muito próxima dos nervos da laringe, então tem uma alteração de voz mesmo. Para quem canta, quem trabalha com voz, às vezes pode sentir alteração mesmo. Então, mas a alteração às vezes vem de mexeu na região, vai dar um inchaço e tal. Sim, dá um edema. Depois ele recolhe, não tem essa. E ele falou que na verdade o que incha é por causa do anestesista, que ele tem que fazer uma intubação, então acaba machucando um pouco a traqueia. Mas é coisa que no máximo 2 meses volta ao normal. Que é o tempo de recuperação também, né? De cicatriz. Não é que nem a nossa amiga aqui que já 15 dias já tá... Já tá pulando. Já tá pulando e tá falando, né? Vocês viram lá, a mulher fala bem.
Mas assim, o pós-operatório é muito tranquilo, não precisei tomar remédio em casa, nada. Em 15 dias já tinha voltado a trabalhar. Ele preferiu dar um repouso de 15 dias, mas eu não senti necessidade, porque no terceiro, quarto dia eu já estava me sentindo super bem. Então, você aí que está com medo de vasculhar a sua vida, de vasculhar os seus nódulos e falar, não vou fazer punção porque dói, já viu que é bobagem, né? Punção pode doer se você fizer em local que não é adequado, né? Cirurgia pode estragar a sua voz se você fizer num local que não é adequado, mas se você procurar os locais certos, né? E se você principalmente se ajudar ao que o médico diagnostique, ficou bonito, né? Diagnostique, né, a sua doença com mais velocidade, sempre fica melhor, né? Não faça que nem ela, não. Todo mundo, tem problema, você fica enrolando, e no final a solução é tão simples que se você ficar protelando, a solução pode nem ser tão simples no futuro. Mas quanto antes você buscar informação e buscar um auxílio de médicos, de pessoas que conhecem, de funcionários da sua agência ou de algum lugar que você trabalha, fala, vai ver, investiga. Como falou nossa amiga aqui, procura, não tenha medo disso não, porque se você não se ajudar, ninguém vai te ajudar. Agora, a gente vai passear um pouquinho pelo Jardim Botânico de São Paulo. Antes a gente vai comer mais um pouco, né? When I try to show you, song is